apresentando as notações que vamos a usar, sim? Temos que G é sempre um grafo com N vértices, A, sua matriz de adjacência, sim? Spec de G representa os autovalores do grafo G, D de VI é o grado do vértice VI, e J é o N vetor coluna, cujas coordenadas são iguais a 1. Sim? É importante entender que o conceito dos autovalores principais, apesar de ser sobre autovalores principais de um grafo, se inicia com o número de cadenas em um grafo, não? Com a estrutura do grafo, sim? Então, para isso, recordo acá a todos o que eres uma cadena de longitude K em um grafo G, né? Que eres uma sequência de vértices V1, V2, VK mais 1 de G, tales que existe uma arista entre o vértice VI e o vértice VI mais 1, sim? Ele é sempre consequente, não? Então, tens aí uma cadena em um grafo. Dado um grafo G com N vértices, quantas cadenas de longitude 3, 4K tens neste grafo, sim? É um problema muito estrutural sobre o grafo, não? Usaremos também a notação de K de VI como sendo o número de cadenas em um grafo de longitude K que se inicia no vértice VI. ¿Sí? Bueno, com a definição da matriz de adjacência de um grafo, temos que a IJS é uma entrada da potência K da matriz de adjacência, se tem como sendo o número, né, de cadenas de longitude K que se inicia no vértice VI e termina aí no vértice VJ do grafo, sim? Então, com a potência da matriz de adjacência de um grafo, se tem ali uma relação com o número de cadenas de comprimento K deste grafo. Aí, J é uma coordenada do vetor deste produto, temos que é igual ao dk de VI, sim? Que é o número de cadenas de longitude K que se inicia no vértice VI. O número de cadenas em um grafo G com longitude K, não se sabe de onde se inicia, de onde se termina, em qual vértice, não importa. Temos que é igual a esta suma, não? Que é exatamente o produto destas matrizes. Bueno, com isso, como se relaciona os autovalores com o número de cadenas em um grafo? Teremos que os autovalores distintos de um grafo G de ordem N como sendo esta notação acá, lambda T1, T2, Tm. Quando se mira a matriz de adjacência de G e sua decomposição espectral, temos em base com seus autovalores distintos a seguinte suma: lambda T1, P1, mais lambda T2, P2, e assim se vai até lambda Tm, Pm, donde Pi é a projeção espectral associada à matriz de adjacência A com respeito ao seu autovalor lambda Ti. Mire que iniciamos com o conceito solamente sobre seus autovalores distintos, não? Assim como eres para aplicar a projeção espectral de uma matriz. Quando se mira a potência K sobre essa adjacência, temos esta expressão, sim? E deste modo, temos que o produto, que hablamos há pouco, é igual a essa soma, não? Porém, quando se mira aqui esta norma deste vetor, se tem que os únicos autovalores distintos que iremos considerar nesta soma em 1, eres aqueles que se tem que esta norma eres no zero. Se esta norma eres zero, não se contará esses autovalores em que distintos desta
da decomposição espectral, não? Com esta soma. Recorda a todos que este produto era exatamente o número de cadenas de longitud K do grafo G. Sim, não tens nada a considerar com o vértice que se inicia, que se termina, solamente o número de cadenas de longitud K do grafo, que está relacionado com sua projeção espectral, da adjacência deste grafo, não? Se isso é zero, esta soma não contará essa parcela, não? Então, a estes autovalores distintos em que se tem que esta norma é diferente de zero, se chamam autovalores principais do grafo G. Um momento. Desculpa. Se chama autovalores principais do grafo G. Para o caso em contrário, temos que são autovalores não principais de G. Sim? Ao subconjunto de vértices ao subconjunto de autovalores de G, que tem somente os autovalores distintos e principais de G, chamaremos de ao espectro principal de G, e denotamos por main spec. Além disso, temos também o polinômio característico principal de G, que é denotado por PM de Gx. Acá. Sim? Então, acá, temos esta relação muito próxima, não? Com os autovalores do grafo e sua estrutura, ou seja, com seu número de cadenas de longitud K em um grafo G. Com isso, se baseando nos resultados sobre o espectro de um grafo, Cevetovic, em 1970, prova que o índice de um grafo sempre pertence ao main spec do grafo, sim. É o teorema de Perron-Frobenius, não? Além disso, também se prova aí que se um grafo é regular, ou seja, tem um grau igual para todos os vértices, temos que este grafo tem solamente um autovalor principal, que de caso é seu índice, não? Além disso, em 1978, Cevetovic lança a conjectura, não? Como caracterizar os grafos com exatamente que autovalores principais. Era importante observar que até esse momento não se sabia qual era a dificuldade em resolver tal questão, não? Pero eres muito complicado, como você vê ao longo do tempo até hoje. Então, se muda, não? Como se questionar isso, não? Se mira em classes, se mira solamente em classes, mira aí se tem quantos autovalores tem essa classe de grafos, dado o número fixo de autovalores principais, quais são os grafos que tem exatamente, ainda muito difícil, não? Então, é sempre o oposto, não? Quando se tem que um grafo tem dos autovalores principais, quais são esses grafos? Pensando nisso, temos então as árvores, não? Quais são os árvores que têm exatamente dois autovalores principais, não? Brunelt, em 2002, definiu a árvore harmônica, como está acá para todos mirar, não? E temos acá um exemplo desse tipo de árvore. É importante observar que essa árvore tem sempre diâmetro 4, não? E com a sua construção, temos aí uma relação dos vértices da raiz até os vértices pendentes dessa árvore, não? Solamente em 2005, que Hu e Zhu prova que as estrelas e as duplas estrelas balanceadas e as árvores harmônicas são as únicas árvores que têm exatamente dois autovalores principais. Bueno, e com 3, e com 4, e com 5. Bueno, amigos, ainda está em aberto, não? Estamos ainda a estudar isso. Pero,
Esto é o que se mantém em aberto. Eres muitas aplicações, não somente nas árvores, não? Em vários, muitas classes de grafos. Abreu et al., que eles em conjuntos também estou em trabalho, provamos que quais são os autovalores principais do caminho que está relacionado com o número de vértices desse caminho, não? Os autovalores de um caminho já se fuera caracterizado, pero não os principais. Neste trabalho, né, nós caracterizamos o caminho, os autovalores principais do caminho, e também da dupla estreia, não somente as balanceadas, que foi feito em 2005 por Ruizu, mas as que não são balanceadas, não? Então, se caracterizou que não são balanceadas, tem exatamente 4 autovalores principais. E acá, usando a ordenação dos seus autovalores, temos que são esses, onde lambda 1 é o índice da dupla estreia, não é balanceado neste caso, sim? Isso. No próximo, que é muito conhecida, que é as árvores de Bethe, e árvore de Bethe generalizada, não? Como eres conhecida, que existem muitos trabalhos, como conhecemos como professor Rojo, como professor Luiz Medina, Soto também, e muitos outros, sim. Trabalham com esta classe de grafos, que são as árvores de Bethe, que têm muitas aplicações. Não? E acá apresento para todos a definição de uma árvore de Bethe geral, que é uma árvore que tem uma raiz, que está no nível 1. Neste caso, no exemplo, temos que era o vértice 15, sim? Os outros vértices estão no nível 2, até K-1, 3, neste caso, neste exemplo, e até chegar nesses vértices que estão pendentes, não? Que tem no grado 1. Note que a root, a raiz desta árvore, tem grado 2, os vértices nos níveis esses que estão na mesma altura, não? Tens o mesmo grado, que é 3, e o último, os vértices pendentes que tem grado igual a 1. Árvore de Bethe generalizada era uma notação mais geral da Bethe, não? Por suposto, e tem que ser o seguinte, não? Que os vértices que estão no mesmo nível têm o mesmo grado. Todos têm o mesmo grado. Solamente isso. Se eres Bethe, não, mas se eres generalizada, todos têm o mesmo grado. Usando esta definição, precisaremos das seguintes notações. dk menos m mais 1, que eres o grado dos vértices no nível M, BDK e BK, que usaremos para denotar a árvore de Bethe generalizada, não? E NK menos M mais 1, que é o número de vértices no nível M. Sim? Então, tens acá uma relação das notações. Aqui mais um exemplo de uma árvore de Bethe generalizada. Mirem acá, amigos, que temos que os vértices que estão no mesmo nível têm o mesmo grado, sim? E os vértices finais que estão no nível K, no caso acá, temos 1, 2, 3, 4, 5 níveis. E os vértices que estão no nível 5 são os vértices pendentes, não? Que tem grado igual a 1. Bueno. Com isso, voltamos ao trabalho de Rojo e Soto, onde se define uma matriz tridiagonal RK associada a uma árvore de Bethe generalizada de ordem K. Cujas entradas são dadas desta forma K e rota, onde podemos identificar com a variação de seus níveis, não? E zero para o caso que se segue, não? Para que não se tenha nenhum dos outros anteriores. Por exemplo, temos acá uma árvore de Bethe generalizada e sua matriz tridiagonal, não? Usamos a raiz para cá, para que se possa identificar a sua expressão, sim? Bueno,
Para facilitar a compreensão sobre a construção que necessitaremos a seguir, boto de forma clara as notações dos níveis, do número de vértices, do grado dos vértices e rotulação dos vértices, como se segue, não? Esta tabela ajuda muito a compreender as notações e sua construção. Donde mira K, nível K, que eres o último nível da árvore de Bethe generalizada, os vértices são os vértices pendentes, e que se começa a rotular, não? A se poner rótulos aí, de 1 até N1, sim? E assim se vai a construção. Bueno, a definição que hablo que é necessário para essas notações, esta tabela, não? É isso, não? Que, dado uma partição equilibrada de um grafo, eres uma partição especial dos vértices desses grafos, onde dado dois qualquer céus, seriam subconjuntos, não? Elementos desta partição, existe uma constante M e J, tales que, dado um vértice V em VI, sim, tem exatamente M e J vizinhos em VJ. Então, eres constante o número de vizinhos, que é um vértice num subconjunto, num elemento dessa partição, sim? Ou nesta célula dessa partição, tem com as outras células. Em particular, também, dentro da própria célula, não? A matriz formada, né, definida por M e J, de ordem K, era chamada matriz quociente de G, né, com respeito a essa partição P. Com isso, usando as notações antes, teremos que πBK, que era uma partição equilibrada, era dada por V1 ou V2 VK da árvore de Bethe generalizada, seguindo esta rótulo dos seus vértices, sim, e eres uma partição equilibrada. Não pus aqui a demonstração, que era básica da definição, e também por uma questão de tempo para o que tenho para todos acá, sim? Bueno, acá temos então temos que na matriz quociente da árvore de Bethe generalizada tem ordem K e suas entradas são dadas deste modo acá. O que é interessante sobre esta construção? É que nesse trabalho, né, em conjunto com o professor André, nós outros provamos que as árvores de Bethe generalizada, que a matriz RK e a matriz quociente são semelhantes, não? Que têm o mesmo espectro. Era fácil ver isso, não? Não era tão difícil, porque tem a sua relação. Mas, a partir disso, podemos aí criar uma relação com o autovetor associado ao autovalor que está na matriz quociente e que está com a matriz tridiagonal RK associado à árvore de Bethe generalizada, não? Primeiro lema preposição, desculpa, que apresenta cá, era sobre o autovetor associado a uma árvore de Bethe BK, com autovalor lambda, onde temos que para esta árvore, de modo geral, usando o conceito de autovalor, sim, simples, temos esta suma, esta representação. Bom, por que é importante falar, né, hablar sobre partições equilibradas e seus autovalores principais, porque temos que, dado uma partição equilibrada de um grafo, os autovalores principais de um grafo são autovalores de sua matriz quociente, sim? Dado qualquer partição equilibrada de um grafo que construa, que mire aí, temos que a matriz quociente associada a esta partição equilibrada, sim, tem sempre como seus autovalores os autovalores principais do grafo. É interessante, não? E para as árvores de Bethe generalizada, temos que a matriz quociente tem os mesmos autovalores que a matriz tridiagonal que foi definida por Rojo e Soto, associado a suas árvores de Bethe generalizada. Então, se miramos somente os autovalores principais
podemos, assim, mirar tanto a matriz quociente quanto a matriz tridiagonal da árvore de Beck generalizada. E, além disso, também se pode ver que, dado o número de níveis de uma árvore de Beck generalizada por construção da partição equilibrada, temos um número máximo de autovalores principais de tais árvores, sim? Então, a partir disso, temos esta análise. Essa não é uma pergunta natural. O número de níveis, queres um limitante, né? Queres um limite para o número de autovalores principais dessas árvores. Se é sempre igual ao seu número? Não. As árvores harmônicas são exemplos de árvore de Beck generalizada que tem solamente dois autovalores principais. Mas, né? Mas tem 3 níveis. Então, o limite não se alcança aí, sim? E, além disso, os caminhos de comprimento ímpar também, sim? Não se alcança aí o limite, não? Os caminhos, sim. Se os caminhos de comprimento ímpar, eres árvore de Beck generalizada, sim? E o número de seus autovalores principais é igual ao número de seus níveis. Então, temos aí casos em que é igual e não. A partir disso, a questão natural seria ver aí, nessas famílias de árvores, não? Quais são as árvores de Beck generalizada em que se alcança esta questão, não? Em que o número de níveis é igual ao número de seus autovalores principais. Quando isso ocorre, não? Acá temos mais uma classe de árvore de Beck generalizada que temos esta relação, esta igualdade. Donde, a partir disso, temos que eres igual a seus autovalores principais, assim como eres para o caminho. Na outra classe, subclasse de árvore de Beck generalizada, que também tem essa igualdade, do número de níveis ser iguais ao número de autovalores principais, são as árvores complete quase regular, sim? Que tem muitas aplicações em networks, e foi aí introduzida por Sebretovich em seus trabalhos em 2011, sim, com aplicações. E é muito interessante porque com a aplicação que tem, se introduz ao próximo assunto que vou apresentar a todos acá, e com estas árvores, tem que o número de níveis é igual ao número dos seus autovalores principais. Este acá é um exemplo de uma árvore completa, quase regular, onde temos acá que todos os vértices têm grados iguais, aqui 3, 3, 3, 3, obviamente, exceto os vértices pendentes, que têm grado igual a 1, sim? Então, esta é uma árvore bem interessante, sim? Com a aplicação dos resultados conhecidos sobre matriz tridiagonal, é importante rever, não sei. Se tem uma matriz tridiagonal, tem sempre isso, que seus autovalores são todos distintos, e o autovetor associado a estes autovalores, a seus autovalores, a primeira e última coordenada de seus autovetores são todos distintos ou diferentes de zero. Não se pode ser zero, sim? Vamos aplicar isso. Da seguinte forma, que, dado uma árvore completa quase regular, com N vértices, temos lá cá a partição equilibrada, assim como se foi definido antes, onde se tem que o vetor V associado a esta árvore, sim, ao seu autovalor, satisfaz esta relação. É importante acá, amigos, mirar que este autovetor é da árvore complete, sim? Da árvore completa quase regular. Sua matriz de adjacência, não
não aplicando aí a análise sobre sua matriz tridiagonal. Por quê? Porque aqui, na demonstração, iremos relacionar este autovalor, este autovetor geral, com o autovetor da matriz tridiagonal das árbol complete quase regular. Sim? Onde já se mostrou aqui que tem que os autovalores da matriz tridiagonal associado a tal árvore eres os mesmos autovalores da matriz quociente associada à partição equilibrada dessa árvore, sim? Então, com esta justificativa, não, com esta questão, temos que estas árvores têm exatamente que autovalores principais. Passemos esta relação com seus autovetores e seus autovalores, e supondo aí, né, por absurdo, que dado o lambda um autovalor que eres no principal, ou seja, que a soma e que todos os autovetores, a soma da coordenada de todos os autovetores associados a este autovalor lambda, eres igual a zero, que eres AK. Temos nesta relação em 3, usando o lema 20, não? Temos que isto AK teria que ser zero, não? Visto que lambda menos D, lambda eres um autovalor, sim, da matriz, né, do grafo PND, sim? Então, eres sempre maior que seu grado máximo, não? E as árvores complete quase regular têm solamente dois grados distintos. Grados D, que eles o máximo, ou grado 1, que são dos seus vértices pendentes, não? Então, temos que essa relação é igual a zero, porém, isto só se pode ocorrer se W1 é igual a zero, porque temos acá que D é sempre maior que 1, sim? E N1 é maior que 1. Quem era esse N1? N1 era o número de vértices pendentes no grafo, sim? E tem acá W1, então, como conclusão, que era igual a zero, que contradiz, não? Que W1 era o autovetor associado à matriz tridiagonal RK. Sim? Aqui eles mais uma ideia de como se planejou essas demonstrações, que era mais simples. Porque o próximo passo, que eles natural, eles analisar a grande família das árvores de Bethe. Sim, que era uma subfamília das árvores de Bethe generalizada, não? E também provamos, Brondani, o professor Brondani e Joe, que estas árvores de Bethe também alcançam o número de níveis ser igual ao número dos seus autovalores principais. Porém, a demonstração é muito extensa, muito grande, se usa aí muitos manuseios algébricos, que eles mais conteúdo, não? E deixar por muito extensa essa charla, não? Essa apresentação, por isso eu não apresento, mas se queres, estou disponível para começar depois e discutir o que seja, não? Bueno, amigos, se provou isso também. A partir disso, se tem a questão, não? Tem subclasses de árvore de Bethe generalizada, em que se tem que o número de níveis é igual ao número de seus autovalores, ou não. Então, porém, os casos que não eram iguais com nossas contas, com nossos exemplos, sim, com nossos resultados, miramos solamente para o caso em que era um número ímpar de níveis, não? Se tem dado uma árvore de Bethe generalizada que tem um número ímpar de níveis, pronto, não se pode alcançar sempre. Temos as árvores harmônicas, não? As árvores harmônicas não temos isso. Tem solamente dois autovalores principais, porém tem 3 níveis. Então, não se alcançou aí. Pero no caso par, é possível? Não sei, não? Então, nosso trabalho, colocamos aí a corretura, não? Em 2021, que se cai par, então, a árvore de Bethe generalizada tem exatamente cá autovalores principais.
Porém, em 2022, neste ano, teremos que Yan e Wang conseguiram aí um contra-exemplo para este caso, para K maior ou igual a 6, em que K é par e tem que o número dos seus autovalores principais era K menos 1. Não tem K, exatamente K, solamente K menos 1 autovalores principais. Pressuposto, caso K igual a 4, ainda está em aberto. Não se tem prova ou questão para contra-exemplo sobre isso. A partir disso, trabalho com o professor Brondani e também com o professor Daniel Alejandro Raume, prosseguir com nós outros a questionar sobre as árvores de diâmetro 4, não? Diâmetro 4. Neste caso, temos como caracterizar os autovalores principais, prosseguir com a análise dessa conjectura. Então, para falar a vocês sobre isso, vamos acá apresentar a definição de uma árvore de diâmetro 4, não? Que é obtida com a união de vértice V ao vértice centrais de R maior ou igual a 2 estrelas, não? Como se tem aqui. Tais árvores serão denotadas por TB, de A1 até a R, como se mira cá. Teremos alguns casos particulares, não? Que temos que A1 é igual a 2, igual a R. Neste caso, usaremos esta notação. E também que tais árvores não têm B vértices isolados, não? Neste caso, Brondani e Raume e Joe, miramos estas condições, né? Quando se tem vértices pendentes, quando não, quantos autovalores principais se pode ter, né? Então, seguimos com esta análise por aí, não? Acá te apresento um exemplo de uma árvore de diâmetro 4. Sim, amigos, temos acá que B eres 3, sim? Aqui a 1 eres igual a 2, que era igual a 3, que eres igual a 4, como se mira cá, sim? Nesse caso, temos esta anotação. B4, 3, 1, 3, sim? As classes de árvore de diâmetro 4, em que não tens vértices pendentes na raiz, acá, ó, não tem tais vértices como neste exemplo acá, não tem esses vértices, somente os branches, não? Temos duas subclasses a ver, não? Não são as únicas, sim, mas são as que nos interessam para analisar estes casos, em que nos deparamos com esses casos. Temos T1, como definida acá, e T2. A base disso, miramos que tais árvores têm 3 autovalores principais, têm exatamente 3 autovalores principais, se somente se está em um desses conjuntos, não? Essas duas subclasses de árvore de diâmetro 4, quando B é igual a 0, não? E, em particular, se o polinômio característico principal é igual a esses daqui, como miramos acá. Ainda em conjunto, trabalhando em conjunto com o professor Brondani e Raume, caracterizamos as árvores de diâmetro 4 com exatamente 3 autovalores principais. Este paper está em análise, sim, para o Journal Combinatory Theory, Series B, e estamos ainda aí a aguardar sua avaliação, sim? Pero é interessante porque para árvore de diâmetro 5, estamos aí a prosseguir também com esta análise, e tem muito trabalho a partir disso, não? Bueno, amigos, mirando aí o que existe na literatura sobre árvores, autovalores principais, me deparei com o seguinte conceito, que é antigo também, que era esse 2011, que foi apresentado novamente por Cvetovic, que disse o seguinte:
Grafos conexos em que se tem que todos os autovalores são distintos e principais, são conhecidos, são chamados como sendo grafos controláveis. Grafos controláveis são grafos que têm muitas aplicações na teoria do controle, sim, também na computação. E Cvetovic, com este artigo, sim, com esta publicação, apresenta este conceito e muitos resultados, sim? Então, para cá, pensei, quais seriam as árvores, que são grafos controláveis, existem tais árvores, quais são? Então, análise com seus trabalhos que já liram ao tempo, temos algumas propriedades, não? Se define que um grafo, nesse lema, Cvetovic et al., em 2011 também, apresenta nesse trabalho que grafos controláveis não têm par de vértices gêmeos, falsos ou verdadeiros, porque isso implica que a multiplicidade de alguns autovalores, de alguns dos autovalores poderia ser maior que 1, e recordo que a definição existe que todos os autovalores são distintos, não há multiplicidade maior que 1, sim? E dado que neste grafo contém um caminho P4, como subgrafo induzido, não? Temos que não pode, que se existir um vértice X que não satisfaça uma dessas condições, sim? Como sendo dado por A até D, sim? Até D. Temos acá que se essas situações não se pode aí ocorrer, porque senão teremos que o grafo não é descontrolável. Se é descontrolável, não se pode ocorrer isso, não? Então, são condições que serão importantes para análise. Pero, sigo análise para árvore. E ainda neste trabalho, Cvetovic enumerou quantas árvores controláveis com até 16 vértices se tem. Sim, existem. Como? Cvetovic, neste trabalho et al., fizeram uso de um programa conhecido como NAUT. Sim? Nesse programa, se analisa o número de automorfismos no grupo, né? A ordem do grupo de automorfismos de um grafo, sim? E mira que os grafos controláveis têm, né, a situação de que só tem um grafo simples, grupo simples de automorfismo, era simples. Então, colocando aí nesse programa, ele analisa, sim, os grafos que são controláveis, olhando o número, né, de grupos de automorfismos possíveis no grafo, sim, e aí mirou que se tem o seguinte, até 16 vértices, se observou, que para árvores de 7 vértices, tem somente uma, que é uma árvore controlável, com 8, uma, com 9, uma, com 10, 3, com 11 vértices, 7 árvores, com 11, deixa eu mirar acá, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 16 vértices. Acá, temos 128 árvores controláveis. Pero, quem são? Como são? Qual é a sua estrutura? Seus autovalores. Quais são seus autovalores principais? Sua relação? Não se sabe. Não se tem uma expressão formada, não se caracterizou ainda, não? Então, para encontrar outras propriedades sobre árvores envolvidas aí com grafos controláveis, vamos a definir acá na subclasse de Caterpillar, sim, das árvores conhecidas como Caterpillars, que são definidas como sendo HNK e eres obtida, não, com o caminho PN-1, rotulando os vértices desse modo e colocando-se uma aresta pendente no vértice também com esta rotulação, no vértice K, como seguindo esta orientação, sim? E também define-se outra classe, outra subclasse de Caterpillar com esta rotulação. Mira cá, amigos exemplos sobre isso,
que temos acá na Caterpillar, outra Caterpillar. Mira que eu não estou a dizer acá que estas são as Caterpillars que são controláveis, não? Mas precisamos dessas classes para aí compreender os resultados para árvores controláveis, sim? Então, em 2014, Stanick prova isso, não? Que se G é um grafo controlável, cujo índice, cujo su maior autovalor, não excede este valor acá, então G eres K1 ou eres igual a HN3 ou HN4. Sim, mas o vértice, o grafo tem que ser controlável, não? Ainda, nesse mesmo trabalho, Stanick prova que HN3 não é um grafo controlável quando n é menor ou igual a 7, ou n é um elemento não deste conjunto, com n nos naturais. E ainda assim, HN4 não é também um grafo controlável para n menor ou igual a 7, n par, ou n igual a este valor aqui para um L natural. Então, não existe aí uma classificação para essas classes, pero se é controlável e satisfaz essa condição, então temos. Bueno, tem outros resultados em que se caracteriza as árvores controláveis? Não. Existem resultados aí que miram algumas classes, mas não se caracterizou, sim? E são árvores muito interessantes, porque tem todos os autovalores distintos e principais. Mas, nesse mesmo trabalho, Stanick pôs aí esta conjectura. Para n maior ou igual que 7, existe um grafo controlável de ordem n e diâmetro n menos 2. Me estendo a todos. E árvore, é possível? Sempre para cada n existirá uma árvore? Não sei. Sim, eles também trabalham a fazer assim, não? Pero existem outras continuações sobre grafos controláveis. Existem Almost Controllable Graphs, que foi publicado por Feng em 2017, não? Também faço uma análise aí de condições para ser Almost Controllable Graph ou não. E outras classes, sim, mas para árvores, não. Não para árvores. Então, tem muitas opções de trabalho, se queiras, não? Enfim, era isso, amigos. Acá estou a apresentar as bibliografias que fiz para esta apresentação. Espero que todos vocês tenham gostado e muitas graças por la atenção. Muchas gracias por tu conferencia y quisiera aprovechar entonces esta oportunidad para preguntarles a los colegas aquí presentes si tienen alguna pregunta asociada a tu conferencia. Algunas preguntas, por favor. Dejo entonces la posibilidad abierta. Bueno, entonces, ya que no hay preguntas, bueno, vuelvo a agradecerte. Muchas gracias por participar en este CONCA y Gracias. bueno, nos vemos entonces en la próxima actividad. Sí, sí. Usted tiene una pregunta, Samuel, por favor. Hola, disculpa Hola. mi ignorancia, no soy matemático, soy físico. Vi un apellido por ahí, Bethe. ¿Es Hans Bethe? ¿No es el físico Hans Bethe? Del de Ansatz, ¿o no? ¿Del Ansatz? Sí, o sea, el apellido me llamó la atención, nada Sí, más. yo también me llamó la atención, sí. Hans. Francisca? Sim, não escutou bem? É. Tem uma pessoa que se chama Beth. A pergunta é se o nome daquela pessoa é o Hans Bethe.
Hans Bethel. Tem um físico que tem esse nome, tem um programa chamado, uma coisa chamada Beth Ansatz. Mas não conhecia, não sei dizer, não sei. Pero nunca miraste por este âmbito, não? Não sei afirmar agora. Ok. Ok, gracias. Interesante en todo caso. Desculpa, não? Mas vou a pesquisar isso, não? Muy bien, gracias. ¿Alguna otra observación o pregunta? Oi, está escutando aí? Está escutando? Sim. Alô? Está escutando? Estamos. Tá, eu vou falar em português, porque assim, muito mais fácil, né? Eu só queria porque eu também sou ignorante como professor, o professor que perguntou. Mas, assim, você pensa, eu sei que isso tem muita aplicação, né? Esse assunto aí de árvores e tal. Mas você tem, em particular, alguma aplicação em mente? Tipo, como agora está de moda os vírus, está de moda o Covid, não tem alguma perspectiva de aplicação nesse sentido? Sim, de um modo mais geral, né? Que dizes, não? Sim, porque com autovalores principais, como havia dito, não? Eres uma observação sobre a estrutura do grafo, não? Que tem aí, porque é um problema que trabalha muito com pesquisa operacional, na parte de aplicações de direções. Por exemplo, não? Temos uma cidade com abastecimento, pode ser até com a distribuição de vacinas, não sei, de vacinas, não? Não sei. Se cria aí uma situação para se modelar, não? Um problema. Pode ser assim. E quantas trajetórias é possível de um ponto a outro, não? Quantas trajetórias tinha para passar de um posto de saúde para outro? Porque, assim, quando você desenhou árvore, aí você começava com... A primeira impressão que eu vi quando vi uma árvore dessa bom, o paciente zero, aí passa para infecta 2 pessoas, depois infecta 4, 6. Então, aparece... A primeira impressão que me dá é que pode ser considerado como uma espécie de modelo para isso. Sim. Por supuesto, sim, com certeza. Claro, que a maneira usual de atacar essas coisas é assim: quantos infectados tem a tal momento. Mas ele o que faz é contar o infectado, não? Na verdade, não estudam o comportamento assintótico. Ele até que investigam o comportamento assintótico, mas de certa quantidade, como a quantidade de doentes, por exemplo. Mas com esse assunto aí, poderia ser, eu não sei, se me ocorre que se poderia ser uma teoria qualitativa disso, de como o infectado como a infecção vai andando, não é? Bom, ok, era isso que eu vi, porque a primeira impressão quando eu vi o árvore, né? Essa árvore Natal, a Natal está perto, mas como você botou a árvore invertida, eu vi, não sei, vi uma coisa muito esquisita, não? Tá. A forma que expus, não? Sim, se você colocasse a árvore de pé de cabeça para cima, né? Tudo bem. Sim, está bem. Ok, mas é essa impressão que me deu, isso. Sim, graças. Ok. Interessante, não? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces agradecemos a Francisca por sus observaciones. Gracias.